Ah, é, antes de mais nada, que caneca é essa, Elton? Que isso? É, ontem à noite, não sei que horas que era, eu coloquei um. Tipo, eu atualizei um material de leitura lá. É bem isso mesmo, Mercedes, é a chuva. Eu deixei um material novo lá para vocês. Então, a unidade 1 que está disponível hoje lá no Classroom é a unidade fechada já, do começo até a última aula, que é na próxima segunda, eu acho. Então, para quem já baixou, eu recomendo que entre lá e baixe de volta para ter um documento único. Assim como no pote 1 lá, né, que a gente colocava por unidades, mas cada unidade congregava as anteriores juntos. Então tá, então semana passada a gente viu, né, uma pequena revisãozinha sobre tudo isso. Deixa eu só me achar aqui que eu tô perdido. E hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento sustentável. Não sei que página que tá isso. Muito bem, já chegamos. Então vamos lá. A gente começa a apropriar, tipo assim, né, dominar, vamos colocar assim, né, os espaços naturais, desde que a nossa espécie, de fato, começa a aparecer aqui na Terra. Né? Então, alguns autores colocam desde né, 2,5 a 3,2 milhões de anos, a gente começa a fazer algumas coisas. Então, esse espaço que muita gente coloca lá no espaço virgem, né, espaço pouco alterado, espaço natural, né? Muito autor coloca dessa forma. Na verdade, não existe mais, né, um espaço totalmente virgem na Terra. Na perspectiva do Bullion lá, que é o espaço natural, o espaço adaptado, não sei o que e tal, a gente seria mais ou menos naquela esfera de quase que tudo que a gente é adaptado, né? Você pega algumas ilhas no meio do Pacífico que não tem nada lá, né? Mas o nosso lixo já chegou lá, as nossas garrafinhas de plástico já estão lá. Então nós já alteramos bastante, né, o planeta como um todo. Ontem eu vi uma notícia de algum lugar, que eu não lembro onde, dizendo que pela primeira vez na nossa história já foi encontrado resíduos de plástico em organismos humanos. Né? Então a gente via muita baleia comendo plástico e tal, né? A gente já está no mesmo nível, né? Então plástico já faz parte agora da nossa dieta. Né? Aí tem pessoas que entendem que não é bem assim também, né? Você não pisou lá ainda, o espaço ainda está natural. Vai ter várias vertentes disso. Tem gente que fala que só de se olhar para um lugar já está alterando ele com a sua cultura e tal. Eu acho um pouco de exagero, né? Mas tem várias variáveis nessa pegada aí. Né? O que vale a pena destacar, que a gente vem conversando, vem construindo, né, que a gente tinha, né, no começo de tudo isso, né, Milton Santos coloca bastante isso para nós, que a gente tinha uma harmonia socioespacial. Né, que aquilo que a gente já conversou bastante com isso. Né? A gente utilizava só aquilo que a gente precisava de fato. Nós não nos preocupávamos em ter a maior fazenda do Brasil, nós queríamos ter a nossa fazenda capaz de fornecer alguns meios de subsistência para nós. Então, o meu técnico influencia muito nisso. A gente já falou bastante sobre isso desde o ano passado, inclusive. É, para a galera que tem uma pegada um pouco mais forte em relação a sistemas econômicos e tal, defende muito Karl Marx. Né? O professor Ricardo gostava bastante de falar sobre Karl Marx e tal. Que o rompimento desse cenário, né, de harmonia com a natureza, ele vem em decorrência do capitalismo. Eu acho que é uma das formas também, né? Não dá para tirar fora isso, mas não sei se necessariamente é a principal, né? Mas enfim, né? Tem essa vertente também para quem gostar de ir para um espectro mais econômico da coisa. O que é interessante a gente ver é que na parte ocidental do mundo e na parte oriental, a gente tem visões diferentes em relação à natureza. Né? Aqui no Ocidente, onde nós estamos, aqui nós temos né, uma ideia de cristã judaica, né? Segundo, né, essa ideia cristã judaica, né, todas as criaturas, né, todos nós, né, todos os humanos, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Né? Com essa vertente de que nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos o próprio Deus, nós somos um pedaço de Deus. Né? Então eu posso dominar da forma que eu quiser, porque eu sou imagem e semelhança de Deus. E não o hipopótamo, não o leãozinho. Se for desses caras, né? Eu sou igual a Deus. E aí tem essa vertente bem pesada, assim, em relação a essa questão de alterar bastante, né?
Se a gente for ver a visão oriental da coisa, é bem diferente. Né? É uma visão quase que a gente tem assim, dos indígenas aqui. Né? Que determinados pontos da Terra, né, as montanhas, né, os rios, né, representam como se fossem partes do corpo humano. Tipo, os rios seriam, por exemplo, o sangue da Terra. Então, é uma visão bem mais humanizada, vamos colocar assim, né, em relação a tudo que a gente vai ver, né, daqui para frente. Então é meio maluco a gente pensar assim, né? Que a visão da natureza que a gente tem hoje tem uma conotação bastante em relação à geografia que nós nascemos. Né? Eu já falei para vocês ano passado, certamente vocês não lembram, né, que nós termos judaico-cristãos, né, todas as religiões, né, desse pacote, né, do cristianismo, né, do judaísmo, né, tem muito a ver em relação ao lugar que nós nascemos. Se a gente tivesse nascido lá no Oriente Médio, dificilmente nós seríamos cristãos, dificilmente. Então, isso tem uma conotação bem importante em relação a como a gente enxerga o mundo à nossa volta. Vamos ter alguns teóricos bem legais aí, né? Para quem gosta de ler bastante e aprofundar mais, tem um cara chamado Ignacy Sachs, que é muito legal assim, nos textos dele. Só que ele é teólogo, então tem uma visão bastante também romantizada da coisa. Fato é que a gente começou a se preocupar mesmo com tudo isso, né? Quando a gente começou a descobrir que os recursos para a gente continuar produzindo as coisas que a gente gosta começaram a se esgotar. Então, pensar que, pô, tem um monte de árvore, então dá para fazer um monte de coisa com madeira. E começou a perceber que estava, né, desertificando muitos lugares. E a partir dessa pegada mesmo, assim, em relação a comprometer a nossa sobrevivência, que a gente começou a se preocupar mais com isso. Ainda dentro dessa pegada de como a gente enxerga o espaço, acabei de lembrar isso agora, não sei se o Adrian está aí ou não consigo ver o quadradinho dele aí, mas o Adrian Sax é ótimo. O Adrian mandou, logo depois da aula passada, na semana passada, ele mandou um vídeo, né, falando sobre aquele acidente bem antigo, deve fazer uns 15, 20 anos já, sobre a acidente da companhia aérea Gol com o Adrian, da Gol com o Legacy, né, ele mandou um vídeo para mim mostrando sobre os bastidores, né, como que foi a operação de resgate, das vítimas, enfim, né, norte do Mato Grosso. E aí depois que eu vi o vídeo dele, lembrei de uma outra história da época, na época não, no passado alguns anos, o avião caiu dentro de uma reserva indígena. E os indígenas, não lembro se eles entraram com um processo, qual que foi, sei que teve uma ação legal em relação a isso. Eles entraram com uma ação de reparação de danos, basicamente, dizendo que o espaço deles, que eles, né, tinham todo o convívio dele em relação à harmonia da natureza, foi invadido por cento e tantas almas que não são daqueles lugares. Então, veio a diferença da coisa, né? Então, a gente está preocupado com um monte de outras coisas e os indígenas estavam preocupados mais com as almas, né? Tipo, do nada desembarca um avião de pessoas aqui, né? Em relação ao espírito deles e tal. Então, essas são as visões diferenciadas em relação ao mesmo espaço. É bem legal vocês se preocuparem com isso, né? Se vocês tiverem uma tendência de seguir, tipo, uma teoria, uma linha de raciocínio em relação a tudo aquilo que vai ser demonstrado, né, a partir, né, principalmente de áreas de conservação do ano que vem. Aí vai ter várias perspectivas da geografia mesmo, do sistema econômico. Aí depois, muito tempo depois, né, o turismo começa a aparecer nesse pacote para nós. Por que ele aparece para nós? Só abrir o texto, não lembro mais assim. Tá falando começa a falar sobre o impacto aqui. O turismo começa a aparecer para nós muito tempo depois, porque a gente começa a enxergar a natureza depois, a gente começa a destruir com tudo, que os recursos são finitos, a coisa está acabando, parece que o degelo da Groenlândia já está num ponto irreversível, não tem mais o que fazer. Eu vi, acho que isso ontem, uma coisa nesse sentido. A gente começa a perceber que a gente começa a impactar muito. Né? Então, é a contaminação de rio, é a poluição de ar, tudo isso a gente começa a se perguntar, tipo, a nossa pegada mesmo, né? O que a gente está deixando para o planeta. E aí vem aquela série de slogans bonitinho, né? Vence global, haja local, o futuro que você vai deixar para os seus filhos, né? Tem uma pegada assim. De hoje eu tenho uma outra versão, né? Que filhos você está deixando para o mundo, né? Então muda a cabeça do seu filho para que ele não faça mais todas as cagadas que a gente já fez, tá?
Então, tudo isso, né, começou a ter um estupim mesmo, né? Tipo, aquilo que ia explodir uma hora. E aí, a hora que explode isso é a hora dos debates em relação à natureza. Quais foram os principais momentos disso? Né? Eu citei para vocês, acho que 2 ou 3 no texto, né? Da Bélgica, Londres e Japão. Né? Eu citei 3 coisas para vocês verem que a gente não consegue visualizar assim hoje, né? Parece que é meio distante para nós, mas não é. Né? Veja que são coisas do século passado, então é muito recente para nós. Então, na Bélgica, na contaminação atmosférica, lá por falta de ar, não lembro o que tem aqui direito, por causa da poluição industrial e somada a condições climáticas. O mais pesado de todos aí é esse Great Smog de Londres, né, que está aí no texto para vocês, e está no material como leitura complementar para quem tiver Netflix, quem tiver a opção. É legal dar uma olhada, se tiver instalar e passar para vocês esse episódio especificamente da primeira temporada, que retrata bem isso, né, que está aqui no texto. Então, 4.000 pessoas morrem, né, por causa também da poluição do ar. São 4 ou 5 dias, não lembro direito, que Londres já é cinza, né, já não dá para enxergar nada em Londres, né, fica ainda mais cinza, né, fica um nevoeiro ainda maior, não dá para enxergar nada, e aí começa a ter muito problema respiratório, os hospitais lotam, muito mais, e aí foi, né, percebido, né, que o problema maior é em relação à queima de combustíveis fósseis, no caso o carvão, que ainda hoje é bastante utilizado. Né? No último governo Obama foi restringido muito o uso do carvão nos Estados Unidos, e o Donald Trump entrou, a primeira coisa que ele fez foi liberar o carvão, né? uma nação de carvão. Depois a gente tem um outro caso em relação ao Japão, né, falando sobre dietas contendo mercúrio. Mercúrio se deve ter visto no ensino médio, já é o único metal líquido que nós temos na temperatura ambiente nossa. O mesmo metal que está dentro do termômetro de vocês. E aí começa a morrer um monte de bichinho e tal. Esses 3 pontos, né, mostram para nós tipo, uma situação bastante similar que a gente está vivendo hoje. Né? Começou a morrer um monte de gente e não sabe direito por quê. E aí vai descobrindo e agora tem que achar uma cura para isso. Né? Então, qual que é a vacina para isso? Né? O que tem que fazer? Né? Tem que mudar meus hábitos, basicamente. Para mudar hábito, né, é muito difícil que a população por si só entenda que ela tem que mudar algumas coisas. É bem complicado isso. Geralmente a gente não está disposto a abrir mão do nosso conforto em relação a outras coisas e não entender com muita clareza o que representa isso. Eu sou um maníaco de banho, por exemplo. Né? Eu adoro tomar banho ultra quente e ultra demorado. Né? Muita água sendo jogada fora e energia elétrica sendo gasta. Né? Então eu preciso mudar meu hábito. Estou tentando, né? Tento pensar nisso um pouco. Mas quando eu vou num hotel, por exemplo, não sou eu que pago conta de água e luz, eu fico 3 semanas tomando banho. É um troço absurdo. Né? Então você tem que mudar. Como é que a gente muda isso? Né? Através de algumas coisas superiores ao pensamento normal das pessoas. Então, eu preciso ter uma lei que vai me obrigar a fazer isso. Eu preciso ter um registro lá nas torneiras do shopping que a partir de tantos segundos ela interrompe a água. Pele que lute, né, João? Então eu preciso fazer isso, né? Tem que investir em tecnologia que faça com que a água pare de escorrer na torneira. Que absurdo isso, mas tem que fazer isso, senão não funciona. Né? A gente vai no banheiro do shopping, aperta 5 vezes o negócio lá antes, né? Pra ficar passando água o tempo todo. Nós temos essa necessidade, né? Quando vocês vão enxugar a mão lá no toalha de papel, eu duvido que vocês peguem 2 folhas de papel, eu duvido muito. Mas com 2 folhas realmente seca, se vocês tomarem cuidado e não destruir ela. No Brasil, como é que começa essa parte da legislação? Tem o primeiro Código Florestal de 34. Desculpa. Peraí que eu tô perdido agora. Lei de 65, que eu gosto de 64, tá diferente aqui, porque tem algumas coisas do Dom Pedro ainda, assim, tá confuso aqui na minha cabeça. Que permite, que a gente comentou semana passada, que permitia que eu reflorestasse lugares, né, com árvores que fossem exóticas. Né? A visão de que é tudo árvore, né? Então tanto faz. E aí, quando eu coloco espécies exóticas, estavam pensando principalmente em espécies que dão frutos. Então, eu estou reflorestando e agora, ainda além de tudo, né, não tenho só uma mata que não tem comida para humano, agora eu vou ter lá os frutinhos e tudo mais.
Atualmente, né, esse Código Florestal ele teve uma reformulação em 2012 que teve outros problemas muito maiores. Ainda também tem um documentário bem legal no YouTube, se eu não vou lembrar o nome dele, talvez seja o novo Código Florestal, que demonstra como é que a lei foi alterada em relação à proteção ambiental. E aí agora você pode ter, tipo assim, alguns lotes separados, e aí você compra esses lotes para deixar eles preservados lá, e você pode depoluir. Mais ou menos tipo uma lei de compensação ambiental, bem parecido com isso. Só que não funciona, porque você tem que ter corredores, né? Enfim. E aí o que a gente tem, né, em relação a tudo isso, né? A gente tem alguns movimentos que vão fazer com que a sociedade como um todo comece a se preocupar muito mais com isso. Vocês são todos muito jovens, né? Vocês não têm tanta experiência de vida assim como eu, que eu sou um velho idoso já. Mas há um tempo atrás, você não via no jornal da Globo, na internet e tal, muita coisa relacionada ao meio ambiente. Você não estava tão preocupado assim. E hoje esse debate está mais constante na mídia. É bem legal isso. Quando a gente estava construindo a casa aqui, o servente de pedreiro, uma vez, estava fazendo uns buracos e tal, e achou uma sacola enterrada e tal. Ele foi lá e juntou essa sacola e colocou no lixo. Isso aqui demora não sei quantos anos para sumir e tal. Vejo que é muito legal isso. Então, o cara que não tem acesso aqui, a oportunidade que vocês têm, né, de ensino superior hoje, mas já está ligado que tem um problema bem grande em relação ao meio ambiente. Dentre sensibilização, tem um livro muito famoso. Eu não lembro se eu coloquei ou não para vocês lá no Google Classroom, mas se não tiver lá, eu vou colocar depois, que é o Silent Spring, da Raquel Carlson. O Primavera Silenciosa, que é muito legal, assim, que ela começa a discutir o impacto que os agrotóxicos estão tendo em relação aos ovos de pássaros, basicamente. E aí ela começa a mostrar que o DDT, na época, que era o grande vilão da história, estava fazendo com que as árvores parassem de reproduzir, porque elas não eram econômicas e morriam. Então eu coloco um trecho dela, que a primavera surge sem ser anunciado pelos pássaros e tal. Então é uma visão bem romanticista da coisa. Assim. Mas às vezes precisa, Às vezes você precisa ser romântico, você precisa tocar nos sentimentos, você vai ver sobre interpretação ambiental, que é bem isso mesmo, fazer com que a pessoa entenda, sinta na pele aquilo, que doa nela. Então, poxa, eu tô colocando DDT e tal, eu posso lavar meu alimento, ainda que não ajude muita coisa, para tentar tirar um pouco o meu veneno que eu estou ingerindo, mas agora eu não vou mais ver os passarinhos voltando na primavera e tal, então você começa a ver outros tipos de impacto. Começa a ter uma pressão popular muito forte em relação a tudo isso, e geralmente a gente precisa de uma pressão popular para que as coisas saiam do lugar. E aí é feito algumas coisas, como a reserva da biosfera, começa a colocar o meio ambiente no cerne da preocupação global. Eu cito para vocês alguns eventos aí sobre o que foi feito em relação à mudança de pensamento. Não sei qual que eu começo, deixa eu ver qual que eu começo. Eu comecei em 72, com o Clube de Roma, que é justamente o primeiro, o mais importante em relação aos eventos. Então, esses eventos estão aí, são todos aqueles subsidiários da famosa Rio 92, Eco 92. Então, em 72 teve um evento do mesmo porte que aconteceu em Roma. E nesse evento, um monte de especialista vai lá e discute mais. O que sai desse evento? Um relatório, uma publicação que alerta sobre problemas. Nesse evento de 72, acontece o relatório, os limites do crescimento, que começa a alertar já, se a gente continuar consumindo dessa forma, não vai dar, a gente vai atingir um ápice e o próprio sistema capitalista, que quer que venda o tempo todo, vai entrar em ruínas. Em 72 ainda tem a Conferência de Estocolmo, que aí nessa de Estocolmo começa a entender que a educação ambiental é parte fundamental de tudo isso. Não basta ir visitar a Vila Velha e sair de lá e fazer a mesma coisa. Você tem que ir para uma área, entender a importância dela e mudar o teu hábito. Mas o que eu vou mudar? Eu vou parar de usar de carro para parar de poluir. Isso não é plausível. Isso não tem como. Nós não vamos fugir disso. Mas se você vai até a Vila Velha, sai de lá e volta, entendendo que você não pode jogar um papel de bala no chão, para mim já é um avanço gigantesco. É um troço de outro mundo. Não, mas é muito pequeno colocar o papel de bala no meu bolso e não jogar no chão. Qualquer idiota faz isso. Deveria ser. Mas se vão lá no calçadão para vocês verem como está o chão naquele lugar. É um nojo aquilo. Eu tenho pavor de entrar no calçadão. Aquilo é horrível. E alguns outros anos vão acontecendo. Tem em Belgrado em 75, tem em Tbilisi em 77.
Em 87 tem a Conferência de Moscou, que tem um outro relatório muito importante para nós, aí, que é o nosso futuro comum, que traz para nós aí o paradigma de desenvolvimento sustentável. Até então, estava assim, nós precisamos mudar, mas não sabemos como. Aqui em 87, a gente consegue ter essa visão bem propícia disso. Ó, a gente tem que começar a reciclar, reutilizar, aquelas coisas lá que você já conhece, mas depois de 97, que é legal destacar, é o 92, né, que vocês já conhecem massivamente, né, que nós temos a tal da Agenda 21. E a Agenda 21 ela traz todo o debate do desenvolvimento sustentável para o campo, o espectro político da coisa. Então, o que acontece? Acontece que os governantes começam a dar alguns estímulos, por exemplo, fazer com que quem vai construir uma casa e coloca energia solar nessa casa tem desconto no imposto final das suas plantas. A pessoa que construiu lá um lugar e recolhe a água da chuva para lavar calçada, para dar descarga no vaso sanitário, tem desconto não sei das que anos. Então, você começa a colocar esses incentivos. Né? Esses incentivos, por mais que pareçam pequenos, eles são muito efetivos para nós. Se vocês pegarem, né, sei lá, começo dos anos 2000, principalmente, a tecnologia era muito cara no Brasil. Ter um computador em casa era coisa de rico, tipo, coisa impossível. Assim. Eu fui ter internet banda larga na minha casa no último ano da faculdade, porque eu precisava fazer o TCC, senão a gente teria também, porque era muito caro, né? Era complicado. E aí o que o governo faz? O governo começa a baixar o imposto. Então, para compra de equipamentos de tecnologia, o IPI, sei lá, esses impostos loucos que tem aí, tá zerada a alíquota. Então, o governo tirou isso, vai dar uma redução, não vai ser uma redução da metade do valor, mas vai ter uma redução, vai ficar mais barato o produto e a população tem acesso a ele. Chega num ponto de estabilidade, o governo retira isso. Né? Hoje nós não temos mais essa mesma isenção que nós tínhamos no começo dos anos 2000. Mais recentemente, a gente teve uma isenção em relação aos produtos da linha branca, a famosa linha branca, né? Tipo geladeiras, coisas assim e tal. Também foi reduzido bastante, né? Para tentar fazer com que as pessoas, né, tenham acesso. Todo mundo tem que ter acesso a uma geladeira em casa, não faz o menor sentido. Existiu, João. Eu não vou lembrar de cabeça o ano. Se você tiver curiosidade de saber o ano exatamente e qual lei que era de incentivo em relação à redução do imposto para tecnologia, na minha tese de doutorado eu coloco isso. Eu coloco tanto a lei quanto eu faço uma discussão sobre isso. Mas eu não lembro de que ano que é. Hoje não existe mais. Né? Hoje já caiu porque o governo federal entendeu que a maior parte, ou todo mundo, né, do Brasil tem acesso à tecnologia. Então não preciso mais abrir mão desse imposto. Agora não vai cair imposto nenhum no jeito que está indo nosso ministro da Economia, é impossível. Mas já teve, tá? Então, começo a falar para vocês de vários relatórios. E aí, depois de 92, tem um Rio Mais 20, que foi em 2000, Rio Mais 10, né, que foi em Joanesburgo, que coloca, né, que o desenvolvimento sustentável está sobre 3 pilares mesmo. Então, preciso do desenvolvimento econômico, então, preciso continuar ganhando dinheiro com alguma coisa, né, mas ele tem que estar atrelado ao desenvolvimento social, as pessoas precisam melhorar de vida, e somado a esses dois, eu preciso ter a proteção ambiental. Então, esses são os 3 critérios principais em relação ao desenvolvimento sustentável. Agora, se estiverem pensando com um destino sustentável, você tem que pensar nessas 3 esferas. O destino tem que dar dinheiro para alguém ou para o município, né? Então tem que arrecadar imposto, sei lá, tem que gerar emprego, ele tem que dar algo, fazer alguma forma. Ele tem que abraçar as pessoas que ali moram, então tem que fazer de tudo para que mais pessoas da comunidade local estejam inseridas nesse ambiente econômico. Né? E somado a esses 2 fatores, eu tenho que proteger o meio ambiente. Então, não adianta nada eu ganhar dinheiro e inserir pessoas se eu poluo loucamente. Não vai funcionar. Não vai adiantar nada se eu protejo a natureza, se eu ganho dinheiro, mas eu só contrato pessoas lá dos Estados Unidos para trabalhar comigo. Então, você tem que ter um equilíbrio entre as 3 esferas, né? Essa tríade. E aí, eu faço uma crítica aqui a partir de um outro autor, né, falando que a gente não tem tanto assim. Né? Semana passada eu comentei com vocês também em relação à ética e tal, né, que é mais da boca para fora. Né? E tem a figurinha para vocês vendo aí que, né, provavelmente um jovem, né, recolhendo um lixo num rio que não é rio mais. Né? Onde que você está vendo o desenvolvimento sustentável na figura 3? Né? Não tem. Você pode estar gerando algum tipo de renda para o rapaz que está coletando, né, vidro no meio do rio, mas você não está promovendo nada a qualidade ambiental, você não está promovendo nada ao bem-estar social dele. Né? Você está só jogando lixo para que alguém recolha. Né? Tem
Teve uma vez um vídeo que viralizou, né? Na época nem era viralizado ainda na internet, de um rapaz que falava que ele jogava latas, né, do mini, né, tomava cerveja e jogava na rua mesmo, para ele dar dinheiro, entre aspas, né, para o catador do lixo. Tipo, um imbecil, um idiota. Sim, Jô, a nossa última etapa é sobre a base comunitária, que é bem nessa pegada mesmo, assim, é bem isso mesmo. O turismo de base comunitária ele vai pressupor todos os princípios num pacote só, assim. É fantástico, é muito legal mesmo, assim. Só que geralmente ele está mais restrito a segmentos específicos do turismo, que é um problema. O turismo rural geralmente tem essa pegada comunitária bem forte. Agora o turismo de luxo, por exemplo, quase nunca, então é meio complicado. Mas é bem essa pegada mesmo. Que mais que eu estou falando para vocês aqui? Tá quase acabando já. Falo de iFood aqui. O caso do iFood, né? Que ele tá falando sobre. Teve bastante repercussão também em relação ao iFood, né? Que desenvolvimento é esse, né? Então, o iFood ele vem com. Né, não só o iFood, né? Como qualquer outro aplicativo similar a isso, né? Pode colocar o Uber junto aí nesse pacote, enfim. Que o aplicativo diz, né? Que está facilitando, né? Que o pequeno comerciante que não precisa nem ter, né? Um estabelecimento já está, né, pronto, né? Construído para ele poder operar, né? Eu faço a esfirra em casa, sou bom nisso, eu me cadastro no iFood e começo a vender. É mais ou menos assim que funciona. E aí o iFood ainda pressupõe que tá trazendo desenvolvimento, porque qualquer pessoa que quiser, né, livre, espontânea vontade, né, pode ser entregador do iFood e tal. Então você começa a ter desenvolvimento econômico, né, inclusão social, enfim, em tese, né, esse é o iFood, o Uber estão estimulando bastante o uso de bicicleta, então aí tem desenvolvimento social, pautado na menor poluição possível e tal, né, o que é tudo da boca para fora, né? O iFood não está preocupado se os caras vão melhorar ou não, né? O iFood não está nem um pouco por isso. E aí a gente viu, né, um problema bem forte em relação à nossa postura em relação ao todo, quando a gente percebeu o caso do iFood lá, né? Então, um rapaz lá que, teoricamente, o cara é doente e tal, tem, sei lá, que ele tem esquizofrenia, não sei, o cara tem direito, né? Mas por isso que ele fez aquilo, né? O cara humilhou lá, né? Tipo, você tem inveja do que eu moro, assim, tem inveja da cor da minha pele, tipo, um completo imbecil, né? Um trouxa, né? Então a gente vê que a gente está falhando em coisas básicas, né? A gente está falhando na nossa processo de educação, né? Você não precisa, né, convidar o cara para entrar na sua casa, mas, né, não precisa cagar na cabeça de alguém. Então a gente está falando em coisas tão pequenininhas que você ir para algum lugar e entender que não pode jogar lixo no chão, que isso vai para um bueiro, que isso vai entupir o negócio, vai causar uma enchente e tudo mais, já é uma coisa, parece que um passo assim, gigantesco. Então é bem difícil falar sobre tudo isso sem em coisas básicas, né? Então entendam, né, que o contexto como um todo é muito complicado para nós. No meio de todos esses pacotes aí desses eventos, né, surge, né, que o turismo é uma saída para isso. O turismo, inicialmente, ele é visto como um vilão também. E é fácil entender o porquê que ele é um vilão. Vão até Vila Velha e dê uma olhada como estão as rochas lá. Tem um monte de pichação nas rochas lá. Tem acho que é Celso, assim, que tem letras garrafais, assim, tipo Celso, assim, um nome gigantesco do cara lá. Que o cara foi lá, pegou uma pedra, sei lá, uma chave de feno, o que o cara fez? O cara, né, deixou gravado o nome dele para sempre. Nunca mais vai sumir o nome dele. Então o turismo era visto como um vilão mesmo. Então, os caras vêm aqui e sobem em cima da taça e fazem festa, os caras jogam lixo no chão, não estão nem aí, veja as praias pós-Réveillon, né? Então o turismo era visto como um problema muito grande. E aí, no meio dessas discussões de educação ambiental, mais o turismo muda de postura, né? Começa a entender que o turismo pode ser uma coisa, né, para ajudar, né, nesse desenvolvimento sustentável. Né? Por que isso? Porque a matéria-prima do turismo é o que está lá. Marcas históricas, é bem isso mesmo. Né? Tipo aquelas pinturas rupestres, né? Só que feita por animal, não por pessoa. Começa a entender o turismo de uma outra forma. Né? Poxa, o turismo pode ajudar nisso. Porque se eu vou para a Caverna Olhos d'Água, né, que é um exemplo fantástico para a gente falar sobre o impacto ambiental. Eu vou para lá para visitar uma caverna e tal, um ambiente diferenciado, legal pra caramba. Tá? Eu chego lá e vejo que está destruído. Né? Tá tudo pichado, tá tudo moído, tá arrebentado o lugar. Né? Então o turismo não vai querer ir mais lá. Né? Você nunca vai ver um roteiro, vamos lá ver Caverna Olhos d'Água, né, pelo impacto turístico. Não vai rolar isso nunca. Porque já foi, né? Já não dá mais. Aí você
poderia ter tido isso, né, nos abrigos que a gente tem aqui em relação às culturas rupestres, que também estão indo para o saco, então também estão destruindo ela. Então o turismo precisa proteger aquilo, senão o turismo fica sem lugar para ir, basicamente. Então aí começou a entender o turismo com outra visão. Então, peraí, o turismo ele pode ser sim responsável, ele pode ser sim sustentável, né? Hoje a gente vê assim que ele deve ser sustentável, senão a gente perde nossa matéria-prima. Não faz sentido nenhum eu querer fazer mergulho, né, em um lugar que tem recife de corais lindos e maravilhosos, que o coral morreu, né? Então, todas aquelas cores lindas, aqueles peixinhos indo para um lado para o outro, igual umas baratas tontas, não vai ter mais, né? Vai ter um ambiente branco, tipo um deserto embaixo d'água. Então, não vou ter turismo nesse espaço mais. Então, o turismo deveria preservar. Então, aí, nessa pegada, que o turismo começa a ser entendido não como um espaço de consumo, né? Vocês vão ver que nos textos mais clássicos do turismo fala assim, o turismo é aquela indústria, aquela atividade que consome o verde, né? A indústria sem chaminés. O turismo não se usa mais essa função de consumo, né? Porque o turismo não pode consumir. O turismo tem que utilizar o espaço e sair fora, basicamente é isso. E aí, com base nessa premissa, né, a OMT aí abordou a abordagem sustentável do turismo, que está a definição para vocês aí, que eu nunca lembro de cabeça, que é atender as necessidades do turista de hoje e de regiões receptoras. Então, tem que atender tanto o meu público que chega no espaço, quanto as pessoas que já estão lá, né, ao mesmo tempo que protege e amplia oportunidades para o futuro. É basicamente o mesmo discurso lá, do proteja hoje, proteja amanhã, não sei o quê, aquela mesma pegada. Mas aí, pelo menos, o turismo nunca tem filão para um parceiro, vamos colocar assim. Ainda assim, o turismo não está livre de tudo isso. A gente vai ver que na base comunitária que o João colocou ali, é muito próximo dessa vertente, se não for tipo a personificação disso, do turismo sustentável. Mas ainda a gente tem lugares que a galera vai e sobe em cima do chafariz e picha um monte de lugar. Há alguns anos atrás, Justin Bieber veio no Brasil fazer um espetáculo e foi pego na madrugada lá pichando um murro e tal. Então, esse turista eu não quero aqui. Né? Na verdade, eu não quero ele em lugar nenhum, né? Mas eu tenho que tolerar o cara. Faz parte. Então, assim, o turismo não está assim, livre de tudo isso. A gente tem uns porra louca no meio, tem, né? Vocês vão lá em Vila Velha, vocês saem na trilha, normal, acontece. Vocês fazem umas cagadinhas, nós fazemos umas cagadinhas, é assim mesmo. Teve uma vez que a gente foi fazer uma visita técnica na Cachoeira da Mariquinha, e aí a gente começou a conversar. Tem um folder assim, bem famosinho, assim, as coisas que se faz no turismo sustentável, tal. Você só deixa pegadas, você só tira fotos. Tem umas frases de impacto, assim, tá? E a gente estava conversando sobre impacto, inclusive. E a gente vai lá para a Mariquinha, vê tudo aquilo, né? Demonstra, né, toda a importância do espaço e tal para alunos de turismo. E aí, na hora a gente estava voltando, eu estava em Irati ainda, estava voltando para casa, um aluno, nós estávamos em duas vans, um aluno na outra van pediu para o cara parar a van porque ele foi lá coletar uma orquídea, porque ele tem um orquidário em casa. Né? Então, a ideia de ir para um lugar e não tirar nada, né, foi rompido assim, tipo, drasticamente. E aí não fala assim, tipo, mas é o Zé lá que nunca ouviu falar em desenvolvimento sustentável. Não é, né? O cara que tinha acabado de ter uma aula sobre impacto. Né? Daí, tipo, como assim, né? Eu tinha arrancado, né? Não tem mais o que fazer. Ele, não, eu entendo que eu sou como se fosse um protetor. Se um dia precisar da espécie para ser recolocado no ambiente, eu tenho ela lá em casa e eu vou, tipo, não tem essa, cara, né? Está impactando. É bem complicado isso. Meu amigo foi naquela pedra. Tem guia já, tirando foto. Essa pedra é aquela pedra grande lá ali do Itacoca. Não sei se é Cerradinho ali. É essa que você está falando, João? Essa pedra está um problema bem sério, né? Parece que a prefeitura colocou no site do município que existe um lugar chamado Pedra Grande aqui na cidade, indo para os lados do Itacoca ali. Eu não sei se é Cerradinho, que lugar que é uma das comunidades rurais. Você tem uma visão bem legal, tipo, como se fosse um mirante natural, assim, um espaço bonito. E esse espaço está fora do Parque Nacional dos Campos Gerais, ele está mais ou menos 1 quilômetro fora do parque. E aí parece que a prefeitura fez um marketing meio que sem querer, assim, da coisa, ou sei lá se foi por querer ou não. E a galera começou a visitar lá, assim, loucamente, né? No final de semana, os caras estão indo lá, estão estacionando onde dá, estão fazendo folia, estão tirando lixo, estão fazendo bagunça. Estão destruindo. A Mercedes, né? A Mercedes sintetizou bem isso, né? Estão destruindo o espaço. Essa que é a verdade. Então tá bem complicado.
eu não sabia que tinha guia lá já. Eu soube que tem um rapaz que mora colado na Pedra Grande ali, que ele começou assim, não sei se incomodar ou viu uma oportunidade, na verdade, começar a vender cerveja, por exemplo. E aí ele foi lá conversar com o povo e o povo que falou para ele disso, do negócio da prefeitura. E aí ele fez meio que um grupo de WhatsApp, assim, dizendo que ele vai melhorar o estacionamento, não sei o que. Na verdade, ele tá mais preocupado em ganhar dinheiro com a coisa toda. E parece que esse mesmo rapaz deu uma entrevista agora não sei que programa que é, mas deu uma entrevista pro Juscelito, né? Ele tem um negócio, que aí vai piorar ainda mais a coisa, né? Então agora, se pouca gente sabia por entrar no site ou pela propaganda boca a boca em relação ao espaço novo para visitar, agora que ele colocou na mídia vai explodir de vez. Mas se tem guia, pelo menos talvez seja um pouco minimizado os impactos, né? Não sei como que tá isso, João. Que legal que você colocou essa informação. Eu vou conversar, porque tem uma pessoa que está bem por dentro dessa história aí da Pedra Grande. Eu vou conversar com a Tribuna da Massa. Parece que passa no meio-dia, esse horário que todo mundo tá vendo televisão, né? É a pior coisa do mundo. E aí eu vou tentar ver como que está essa situação do guia, como que está a relação do impacto. Mas é bem complicado isso, né? Essa apropriação do espaço pelo turismo sem o planejamento, né? Sem a estrutura mínima para receber essas pessoas. A tendência é que a coisa desande mesmo. A tendência é que a gente vai perder mais um espaço, na verdade. A pedra não vai ser perdida, né? Que dinamitem a pedra, né? Vai ser bem difícil. Mas é bem provável que alguém vai lá escrever lá, né? Brian, eu te amo. É bem provável que aconteça isso. Vai acontecer um troço nesse sentido. Então, é difícil. Vai abrir trilhas secundárias. Então, vai ter um impacto gigantesco pela falta de planejamento. Basicamente, de desenvolvimento sustentável, né, para ter uma visão geral do todo, é isso. Né? Tenho consciência que eu tenho que ter o desenvolvimento econômico, tenho que ganhar dinheiro de alguma forma. Céus. Eu tenho que ter o desenvolvimento social e tenho que ter a proteção ambiental. Sem essas três esferas, né, trabalhando em conjunto mesmo, a coisa não vai para frente. Tentei mostrar para vocês que isso não é uma coisa que alguém acordou, nossa, tive uma ideia e surgiu, né? Isso é uma construção histórica mesmo, ao longo de muitas décadas, com vários especialistas, de vários lugares, né? E principalmente por causa que a gente estava sentindo na pele, a gente estava morrendo para a coisa acontecer. E geralmente é isso mesmo que vai acontecer o tempo todo. Então, a partir do momento que a gente começar a morrer, a gente vai ver que precisa mudar nossos hábitos, né? Eu mudo o meu banho, por exemplo. Ali começar a faltar água, né? Parece que o pessoal de Curitiba não tem água nem para dar descarga mais, né? Eu tenho que me sensibilizar para nossos amigos curitibanos, né? E parar de gastar tanta água. Basicamente é isso, né? Para você ter alguma dúvida, alguma coisa, alguma pontuação, ponderação, nova colocação. Quero agradecer Obrigado, Amanda. Obrigado, João, pelas participações aí da sala. Obrigado, Mercedes, por ajudar nós aí também. Eu vou dar mais uma investigada nesse caso da Pedra Grande. Se eu tiver alguma novidade, eu passo para vocês no decorrer do módulo. Beleza? Muito obrigado. Tudo de bom. Até amanhã. Tchau.